Voltamos já já, parte 2. Fotos e fatos. Fotos e fatos, hoje recebendo aqui meu caríssimo Guto Souza, ideias muito frescas, ideias muito interessantes, experiências muito viscerais, mais do que viscerais, transcendentais dentro do trabalho autoral e comercial dele. Para quem não estava ouvindo a primeira parte, volta lá, busca a parte 1, que foi lançada nesta mesma semana, no dia anterior, provavelmente na terça-feira. Busca lá a parte 1 com o Guto, que ele conta, inclusive, do episódio com os monges que contrataram o Guto para aperfeiçoar o produto online deles. Então, como a gente já fechou o bloco passado, se até o monge que não está preocupado com o lucro e tem um negócio online, modestinho, coisa de monge, assim, sabe como é que é? Quietinho, ele está preocupado com a qualidade do produto online, porque você que não é um monge, que tem o seu produto online, que tem o seu serviço, o seu alimento, contem aqui com o serviço especializado de Guto Souza e também de Maurício Marroque aqui, o nosso homem da técnica, que sempre estará interseccionando temas na telinha de quem está vendo a gente no YouTube. Parte 2, então. Já falamos muito sobre fatos, sobre experiências, sobre ideias, muito interessante, passou voando a nossa parte 1, até nos excedemos um pouco no tempo, mas acho que a causa era nobre, era quase uma causa budista, para evitar ficar ali então, né, caindo no clichê, mas é muito maravilhoso. O Buda padeiro, o monge padeiro foi algo realmente inédito, a gente nunca tinha ouvido falar dessa guteira. Vamos lá então falar de fotos, então vamos ver o que o Guto preparou pra gente. Olha, Gui, essa é uma foto um pouco clichê, uma foto tradicional, mas é uma foto que eu fiz lá em 2006. Mas é uma foto muito importante para mim, porque acontece, lá em 2006 foi quando eu entrei na faculdade, que eu tive aula com o Oswaldo, que eu comentei com você, quando eu comecei a ler sobre a câmera clara do Roland Barthes e por aí vai. Um pouco depois disso, eu comecei a trabalhar, eu era bancário, viu? Eu era concursado da Caixa Econômica Federal, cheguei a ser gerente lá na Caixa. Concluí a faculdade e saí do banco. Meus pais ficaram desesperados, porque eu não queria trabalhar com aquilo, mas ainda não queria me arriscar muito, fui trabalhar com marketing. Naquela empresa, rolou um concurso de fotografia e eu escrevi essa fotografia aqui, naquela época, 2008, por aí. Cara, essa fotografia, ela ganhou aquele concurso, que era um concurso pequeniníssimo, que era só com os funcionários da empresa e tudo mais. E eu acho uma fotografia clichê, até gosto dela até hoje. Foi feita com filme e tal. Daqui a pouco, quando você terminar, eu vou te perguntar sobre essa definição de clichê aí. Enfim, era o meu olhar da época, é um olhar pouco trabalhado, enfim, de qualquer maneira. Ela ganhou um concurso, essa fotografia, ela mudou a minha vida. Por quê? Porque quando eu participei daquilo e tive essa premiação, eu percebi de alguma maneira que eu podia ser fotógrafo e que isso podia ser parte da minha vida e podia permear a minha vida muito mais do que tinha naquele momento, que era só um hobby. Então essa foi uma fotografia que me mudou e me motivou, e foi aí que alguns meses depois eu larguei tudo para tentar a vida na fotografia, fui estudar mais da fotografia e aí começou tudo, a partir dessa imagem. Cara, eu acho ela linda, lindíssima, singela. Ela me parece feita na Europa. Onde ela foi feita? Cara, agora os curitibanos vão se regozijar com o seu comentário, né? Isso aqui é o Calçadão da 15. Ela parece Valência, velho. Me derrubou aqui. Eu ia falar que tinha sido Espanha ou Portugal. Isso aqui é o Calçadão da 15 durante um festival de teatro da cidade, lindo. Naquele festival específico tinham estátuas de ruas diversas. Essa era uma das estátuas de rua, e eu saí com a minha prática. A câmera que fez essa foto, ela me acompanha, está sempre aqui do lado do meu computador, né? Então eu saía com ela, com o meu filmezinho de 36 poses pela rua e captava coisas como essa. Com aquele fogo que a gente comentou no final do episódio anterior, né? Essa foto é fruto desse fogo, né? Que veio antes do meu momento comercial, antes de eu até aprender mais profundamente a fotografia. E isso me motivou a me tornar um profissional. Cara, eu achei ela linda, e aí eu também queria comentar, assim, qual que é o grande ponto, assim, para você chamar ela de clichê hoje? Cara, veja, quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais no mundo da arte fotográfica e tal, a gente vê que muitas coisas já foram feitas, né? Sim. E eu acho que essa é uma fotografia que já foi feita, né? Porque meu olhar na época, e até hoje, ele é permeado por imagens estereotípicas, né? As imagens que habitam a mente de todo mundo. Então eu vejo o sorriso por si só já é um clichê, né?
eu acho. Eu gosto da imagem até hoje, eu acho ela bonita, eu acho ela até Nossa, bem eu acho lindo. executada, mas ela, eu não sei, às vezes essa singeleza, essa beleza, ela pode ser criticável, né? É o que criticam, até no Sebastião Salgado criticam a beleza das fotos dela, por que não vamos criticar nas minhas fotos? Não, mas é que daí eu acho que Mas, a gente tá, eu acho que a gente tá se limitando muito, assim, sabe? Se a gente algum dia colocar o sorriso como clichê, a gente vai estar simplesmente virando o coxo de, sei lá, 200 anos de fotografia, entende? Porque faz parte de um caminhar. Da mesma maneira como o Detran não aceitava fotos na carteira de motorista sorrindo, hoje ela aceita. O retrato, ele vem dessa coisa histórica, o retrato é a alma mater da fotografia, da onde não se permitia sorrir, até você realmente quebrar esse patamar e ser livre para sentir e expressar o que quiser. Então, assim, essa coisa sisuda que era o retrato e era a fotografia, ela evolui com o passar do tempo. Veja que o sorriso, assim, a gente não pode considerar um sorriso um clichê, porque senão a gente está sendo extremamente técnico, a gente está sendo muito chato. E não é porque a gente sabe das coisas que a gente tem que ser chato. Falamos aqui, eu e o editor, aqui agora há pouco, a ignorância é a maior das bênçãos. Como é lindo e leve ser ignorante. A gente nem pensa que o sorriso pode ser um clichê, que a foto já foi feita, e até porque, se a gente for ficar se cobrando se a foto já foi feita, limitando por conseguinte o nosso trabalho, falando, não, talvez isso não me interesse tanto do que eu achei que me interessava. O que, afinal de contas, não foi fotografado? Cara, tudo é fotografado, e eu acho bastante válido você remoer e revirar o clichê e pegar ele e sacudir assim, até cair todas as moedas do bolso dele, e revira o clichê, e eu falo assim, cara, o que eu faço o clichê? Eu aplico o clichê no sentido clichê ou faço um anti-clichê? Ou pego o clichê e desfaço ele e rio da cara dele a partir de um conceito de ironia ou de um conceito, sei lá, voltado à questão crítica mesmo, assim. Quanta verdade não há no clichê? Quanta verdade não há na sátira? Quanta verdade não há na... Como é que fazia antigamente? Paródia. É o concurso de paródias. Ah, entregou minha idade, hein, cara? nossa, tamo junto, cara. Eu também se esqueci. Idade. Uma experiência visceral que eu tive foi fotografar o Moacir Franco Meu numa Deus festa. do céu, cara, o homem tem muita experiência. Ó, o próximo podcast Fotos e Fatos, vamos trazer o Guto só com experiências viscerais. Aguardem na melhor hora, vamos trazer. O podcast vai chamar título, episódio 6, Experiências Viscerais. Muito bom, Guto. Mas cara, bacana a sua visão e essa tua reflexão, porque a gente é um pouco oprimido por isso mesmo, cara. E eu acho que a eu trouxe, e academia, acho a que estética. Exatamente. Depois de eu me formar, eu fiz uma pós-graduação dentro da Escola de Músicas e Belas Artes, onde eu só tinha aula com artista, com doutores de todo o Brasil. Perfeito, esse é o ponto, perfeito. Então eu acho que eu falei, é um clichê, é um pouco de medo do teu julgamento sobre a minha foto, né? Não, mas é que assim, eu também aí eu me protejo. Isso, mas é que assim, olha que lindo a deixa que o... Cara, agora eu vou... meu caro ouvinte, me desculpe, mas agora eu vou dissertar. Me desculpe. Porque assim, cara, eu também venho de uma formação extremamente academicista, de uma formação extremamente sisuda, até porque não, já que a gente já usou o termo, porque assim, o artista ele tem que exalar esse ideal do que eu sei mais que os outros, entende? O artista, historicamente, ele atravessa os séculos como sendo um ser alheio à sociedade. E essa distância, essa falta de proximidade social e de reconhecimento e de conhecimento do que se passa na rua é o que faz o cara se colocar acima, entende? Esse pensamento elitista da arte é o que prejudica, por exemplo, a própria fotografia hoje. Porque eu nunca vou contar para você tudo o que eu sei, o meu segredo de indústria, a forma como eu penso, o que eu sei fazer, porque você pode ir lá me passar rasteira e roubar meu cliente, sabe? E aí a gente se coloca nesses círculos restritivos de conhecimento artístico, de que realmente eu sei apreciar a arte, eu sei ler a arte, eu sei entender, eu sei fazer uma coisa melhor que a tua, eu domino o analógico, você nem chegou a conhecer o analógico dele. Esse tipo de topete, esse tipo de jogo é o que permeia muito o nosso mercado. E assim, quando eu falo clichê, depende muito da relativização que eu estou fazendo ou do uso que eu estou buscando para essa palavra, porque eu sempre, como artista, eu estou inconscientemente produzindo foto para fotógrafo. Eu quero não ser clichê, por quê? Porque o fotógrafo sabe que eu vou ser clichê. Só que, cara, quem é que fez você ganhar o concurso? Foi o leigo ou foi o fotógrafo? Entende? O cara olhou, então ele fala assim, caralho, que fotaça do Guto, velho. E eu achei maravilhoso, eu fiquei bolado com essa foto. Seria uma foto que, por exemplo, eu teria visto na minha cidade do coração, que é a cidade de Valência, onde morei 3 anos e meio, então, revelando ao nosso ouvinte, aonde eu tive o contato com esta
doutrina teórica da arte tão sisuda e tão academicista, pois me formei mestre em fotografia contemporânea pela Universidade Politécnica de Valência. Então tive quase 3 anos de aula com professores extremamente sisudos e carrancudos e curadores de arte e galeristas e pessoas realmente que a gente sempre pergunta, né? E aí, velho, veio de moto? Porque daí o cara fala assim, por quê? Pô, porque teu pet tá alto, né? Eles falam assim, caraca, pô, que cara topetudo, velho. E eu só tive professor topetudo e eu entendo perfeitamente o que você está falando, Guto, e assim, de maneira nenhuma foi uma crítica, foi só uma questão assim de realmente a gente desarticular, e é esse o ponto que você me fez chegar, é desarmar um pensamento tão predisposto a fazer uma fotografia correta, academicamente perfeita, essa coisa, afinal de contas, porque a fotografia é basicamente o que está na rua hoje, é basicamente o que está no meu coração, né? E pouco importa o que você vai pensar, o fotógrafo ele é somente responsável pelo que ele está falando e não pelo que os outros vão entender, né? E segue o barco, segue o barco. Linda foto, muito obrigado, Guto, amei, cara. muito obrigado, Gui. A sua frase, toda a sua colocação é muito libertadora e necessária, eu acho. Especialmente para quem está querendo se envolver no mundo da arte, porque a gente fica preso com o julgamento do outro artista, com essa... a gente tem que ser mais subjetivo, a gente tem que fazer assim, assado. Não, eu tenho que fazer do meu jeito. Obrigado por isso. Eu acho que é imagina, querido, imagina, assim, eu estou arrepiado com a fala do Guto, minha gente, porque esse episódio aqui agora, ele devia, que nem o pessoal fala, viralizar, porque isso é o que falta, tocar no coração de cada um destes fotógrafos, porque afinal de contas, estamos num mercado onde exalam os fotógrafos de 300 e faltam os de 3.000, porque os fotógrafos não se reconhecem entre eles e ficam nestes joguinhos bobos de ego. É lindo a conclusão que a gente acabou de chegar. Muito obrigado por isso também, Guto. Acho que assim, nunca... É lindo demais a gente ter esse papel, e até por isso que a gente está aqui, né, gente? Podcast Fotos e Fatos, então, um lugar para você falar sobre fotografia avançada. Pode ser um mal que te aflige, você também pode estar preso nas armadilhas do ego e da academia, e você não tinha com quem falar, e você nunca escutou 2 camaradinhas conversando no rádio ou no YouTube, como vocês estão conversando agora, então é para isso que estamos aqui. Então, podcast Fotos e Fatos. Que momento lindo, Guto. Muito obrigado, assim, cara, gratidão imensa por estar aqui realmente tendo esse tipo de debate, cara. Obrigado, velho. Eu digo outra... mesmo, cara. Pode próximo tem que ser na mesa do bar, hein? Com certeza, com certeza. Mas isso aqui tá quase uma mesa de bar, mas nós estamos tomando água. Boa. Pode tocar o barco lá, passa então, ou podemos acabar, porque ficou eu também gostei. A gente pode não sei se eu vou conseguir trazer algo tão rico daqui para frente, mas vamos lá. Manda lá. Eu venho para cá. Isso é lindo, isso eu vi também, cara. Olha, isso aqui, legal. Primeiro, obrigado pelo adjetivo. Lembra que eu falei que aí eu trabalhei no banco, aí não sei o quê, aí eu decidi ser fotógrafo, né? Bom, eu junto com a minha esposa, que na época era minha namorada, a gente falou, bom, a gente vai mudar de vida, então ela também estava no momento de repensar a carreira e tudo mais. Então, cara, vamos pegar a grana que a gente tem, que eu tinha lá de quando eu era gerente bancário e tal, e vamos fazer umas viagens. Vamos. Então a gente foi para a Índia, essas fotos aqui são na Índia, foi do iniciozinho da minha carreira, essas fotos são de 2013. E são fotos que eu curto, assim, eu quis trazer uma variedade, assim, porque aí eu fui ver outras coisas, né? Eu fui experimentar outros paladares, juntando com o início, né, do podcast anterior, e a gente teve aqui nesse lugar. Essa primeira foto, eu gosto desse conjunto, eu criei esse conjunto, porque eu acho que ele conversa. A primeira foto, ela apareceu no site da National Geographic, e isso para mim foi muito realizador, porque era um objetivo que eu tinha, hoje eu não tenho mais, mas assim, eu passei por isso, né, porque eu tinha uma visão muito do Steve McCurry, era o meu principal referência naquela época, assim, e eu acho que essa era a minha visão naquela época, sabe, uma foto colorida, uma foto buscando o que para mim era desconhecido, né, e enfim, por isso que eu trouxe essa imagem. E se você tinha a referência do McCurry, muito bem, porque o McCurry fez parte de muitos anos do National Geographic, hein? Então, assim, missão dada para o Guto me parece ser uma missão cumprida. Lembrando para quem não está vendo isso aqui no YouTube, pessoal, para quem está escutando só o áudio, a gente disponibiliza o link ali na descrição do episódio, aí vocês conseguem ter acesso a todo esse bloco de fotos que a gente está comentando aqui, e aqui o Guto mostrou para a gente agora, essas 3 fotos da Índia, elas estão enfileiradas de uma maneira a formar um tríptico, tá? O que eu
quero dizer quando eu falo sobre tríptico? São 3 fotos que elas funcionam como uma só. Elas são fotos que funcionam numa harmonia, num todo, então elas se sustentam, e muitas vezes quando eu trabalho de trípticos ou polípticos, então mais de 5 fotos ou mais, eu estou fazendo fotos que talvez não teriam a mesma força ou talvez não funcionariam tanto de maneira isolada, então eu estou fazendo elas funcionarem em conjunto. E aliás, que beleza, para você que não está vendo, está escutando só a nossa voz aveludada, procura lá no link e veja que belezura esse tríptico que o Guto trouxe para a gente. Manda bala lá, Guto. Esse projeto da Índia é aquele... Bayavad? Danivad eu já perdi a minha pronúncia, né? O meu sânscrito, sei lá. O teu sânscrito fluente? Não é sânscrito, né? Enfim, hindi. Eu já tô perdido até, porque na Índia se falam tantas línguas, né, cara? São mais de 20 línguas que se fala lá. Mas Danivad a gente falava quando eu queria dizer obrigado, né? E foi uma experiência, assim, de muita... Eu não gosto de usar a palavra gratidão, porque ela caiu aí num clichê. A gratidão tá na mesma vala que o coaching. Exato. Mas foi assim, por agradecimento por ter tido essa experiência, né? E aí eu venho para essa, que é uma fotografia que eu também só tenho a agradecer. Foi mais uma experiência visceral que a fotografia me proporcionou. Isso aqui é em Nova Delhi, num beco que eu descobri lá. Era um dia de comemoração, nessa mesma viagem, né? Era um dia de um festival lá chamado Diwali, é o Festival das Luzes. É tipo uma mistura de Ano Novo e Natal, porque todo mundo decora com luzinhas e com velas as casas, e depois eles começam a soltar fogos à noite, assim. Então eu estava lá caminhando com a minha câmera e conheci um grupo ali de indianos que estavam soltando fogos de artifício, soltando rojãozinho, sabe? Esses traques e bombinhas, e comecei a interagir com eles, dialogar com eles, assim, de maneira sempre não verbal, né? Porque quando a gente não fala a mesma língua, a gente consegue se entender, mas não precisa falar para isso. E comecei a brincar com eles e soltar fogos junto com eles ali e tal, e surgiu essa fotografia no meio dessa brincadeira toda, que foi assim, a experiência foi maravilhosa. Depois de fazer essa viagem, eu retornei ao Brasil, e aí comecei lá em 2014, comecei a ter toda essa experiência dentro do mundo da fotografia, experimentei várias coisas. Logo depois eu me decidi pela gastronomia, e rolou um concurso do Centro Europeu, que também, eu estou falando de todas as escolas aí, além da sua. Alô, tá? alô, merchan, alô, concorrência, mas assim, o Guto pode estar falando, mas diante da atualidade do cenário fotográfico no século XXI, a escola de fotografia acaba sendo uma melhor opção, caso você queira estudar aqui em Curitiba. Podemos fazer o merchan à vontade, até porque o produto, quando é bom, ele se vende, o produto, quando é bom, ele se sustenta, e ele não precisa necessariamente de recursos técnicos, câmeras top, computadores top. A gente se sustenta em favor do conteúdo, sem problema nenhum. Pode seguir em frente, Guto. Boa, e eu acho que, só complementando isso, todo mundo convive em harmonia, tem mercado para todo mundo. Eu acho que cada um tem uma abordagem, claro. E eu não vou nem falar da fotografia do Centro Europeu, eu vou falar do concurso que eles promovem. Eu não sei se eles promovem ainda, mas promoveram durante algum tempo aí, que me foge agora o nome do concurso de fotografia do Centro Europeu, mas eu participei com essa fotografia aqui. E eu venci o concurso com essa fotografia. Então, além de missão tudo... Missão dada para o Gutão é missão cumprida, cara. Essa experiência toda me proporcionou participar e vencer o concurso. E qual foi o prêmio do concurso? Foi um curso do Centro Europeu. O Centro Europeu é uma escola aqui da cidade de Curitiba que tem a fotografia, mas eles também têm idiomas e têm gastronomia dentro do hall de cursos que eles oferecem. Então, eu ganhei um curso de gastronomia, cara, com essa foto, e isso também foi algo que mudou a minha carreira, né? Porque aí, além da fotografia, eu passei a ter um conhecimento maior sobre aquilo que eu retrato, aquilo com que eu trabalho. Eu comecei a ter algo para dialogar com aquelas pessoas que estavam sempre comigo, os chefes de cozinha, os cozinheiros, né? Os donos de restaurante. Então, essa fotografia me proporcionou isso, porque aí eu fui fazer o curso, aí eu entendi muito mais sobre tudo da gastronomia e pude evoluir também como profissional. E pessoa, nossa, legal enfim, demais, legal demais. E é lindo, e ela é linda realmente. E outra vez,
encanta os olhos, entende? Essa coisa, o gustativo na tua fotografia, acho que é uma coisa às vezes que você nem enxerga, mas é uma coisa que eu vejo em 100% das fotos, essa necessidade gustativa, assim, essa necessidade de fazer notar, e é exatamente o que cai no conceito do paladar, lá no comecinho da ideia, né? Porque o paladar é essa coisa, fazer-se notar, chamar o paladar, né? Essa coisa figurada, isso. Se você tiver essa coisa, putz, me atiçou o paladar, as suas fotografias me atiçam o paladar. Gostei do adjetivo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Aí, mas aí ó, vamos para gastronomia. Começamos a passar fome agora. Bom, eu trouxe algumas coisas de gastronomia. Eu tenho tanta foto de gastronomia. Eu queria fazer o meu merchan também e sugerir para quem ficou curioso com o meu trabalho, visita lá o Instagram, o site, porque lá vai ter muita coisa. Eu não vou apresentar quase nada, que eu não tenho como selecionar, eu faço muita coisa. Eu trouxe algumas fotos em que eu tenho alguma história para contar. E essa aqui é uma delas, porque essa foto ela é de 2016, se eu não me engano. Eu estava mais ou menos começando como fotógrafo especificamente de gastronomia, né? E, cara, eu não sei vocês, mas desde que eu sou criança, a referência que eu tenho como fotografia de gastronomia são as do McDonald's, são as que todo mundo fala, né? Esse hambúrguer parece o hambúrguer do McDonald's, parece foto do McDonald's, até por conta de ser uma foto sempre muito que desperta paladar, uma foto que chama sempre muita atenção, às vezes até mentirosa, porque mostra mais do que a comida de fato é. Mas a questão é que o McDonald's é uma referência dentro da fotografia de gastronomia, ou pelo menos sempre foi para mim, desde criança. Então, essa foto ela é muito importante para mim dentro da minha carreira, porque quando eu tive a oportunidade de fazer essa foto, foi muito marcante, né? Eu fiz uma foto para o McDonald's, foi quando eu falei, cara, agora eu sou um fotógrafo de gastronomia, sabe? Eu tive um cliente que eu sempre admirei, ou pelo menos que eu sempre tive como referência dentro desse mundo da gastronomia. Não, e é mais do que uma referência, é a referência, né? Por isso é tão importante. Então, e é uma foto antiga para mim, já tem 5 anos essa fotografia, mas ela tá lá no meu portfólio, eu mantenho ela e acho que eu nunca vou tirar, porque ela continua sendo uma referência. Exato, é quase como ter fotografado, sei lá, um presidente, né? Uma coisa assim, uma coisa Alguma significativa. Coisa assim. Nossa, muito interessante, Guto, parabéns, velho. É isso aí, que é isso, cara, obrigado. E aí, como é que apareceu? Quem que te ligou? O pessoal de Curitiba? O Ronald do McDonald's? Quem que ligou? Cara, na verdade, assim, nessa época que eu fotografava pro iFood. Ah, entendi. Então, na verdade, o McDonald's entrou no iFood. E aí eu fui fotografar para eles por conta disso. Que legal, cara, muito legal, velho. É a única foto que eu fiz para eles. Então foi meio por tabela assim que eu fotografei o McDonald's. Não foi o McDonald's que me chamou, mas acabei fotografando para eles, o que foi muito realizador, assim, né? Foi muito. Até hoje, né? Eu gosto até hoje dessa fotografia aí. Legal demais, velho. Manda bala lá. Bueno, aí a gente tem essa fotografia aqui, que também tem uma história que eu adoro. Essa fotografia foi feita pro Cosmos Gastrobar. Oh, meu Deus, tá difícil falar a palavra. Gastrobar, que é um bar aqui perto, eles estão até hoje em ação, fica ali na Presidente Toné, perto da Praça da Espanha. Cara, isso foi uma foto que eu fiz de primeira tentativa, eu tive a ideia, falei pro bartender, cara, joga um gelo aí, vamos ver o que rola. E rolou essa fotografia que eu adorei, eles curtiram, a gente postou. Até hoje gosto dessa foto, ela já deve ter uns 3 anos também. Mas o legal dessa foto é que um dia, cara, essa foto a gente colocou no Instagram, e um dia eu fui marcado no Instagram por uma pessoa lá do deserto de Nevada, se não me engano, uma pessoa dos Estados Unidos, que ela fez... deixa eu achar aqui que eu tenho aqui a referência. Cara, ela me marcou no Instagram porque ela fez um quadro. Ela gostou da foto. Bom, eu achei que você ia falar, o cara fez uma tatuagem, velho. Não, isso ia ser mais maravilhoso ainda. Mas, cara, a pessoa simplesmente achou legal. Isso é muito louco, né? Desse mundo globalizado. Muito e principalmente louco. Das imagens globalizadas, né? Porque uma pessoa lá no meio do nada, ela queria uma referência de foto de drink. Ela é uma artista, uma pintora especializada em vidros e líquidos, né? São produtos que têm reflexos e transparências. E, ela curtiu a minha foto e, ela pintou. Ela nem me perguntou, nem nada. Ela só me marcou depois. É uma pintura, velho. É uma pintura da minha foto. Que absurdo, velho. Ela pegou como modelo, né? E tentou reproduzir o máximo possível. E ela pintou e me marcou.
Então, isso foi muito marcante para mim, entender que, de alguma maneira, a minha fotografia está impactando pessoas lá do outro lado, lá no extremo, no outro extremo do continente, né, Que cara? maravilhoso, cara, maravilhoso, velho. E para entender até onde a nossa fotografia chega, a gente não tem ideia de onde a nossa fotografia pode chegar. Eu nunca ia imaginar isso. Ela podia ter feito esse quadro e não me mostrado, né? Não me marcado. E Isso. pode já ter acontecido, né? E eu posso ter impactado gente na Rússia, na China, eu sei lá de que maneira a minha fotografia pode ter mudado a vida de alguém, não faço a mínima ideia. Mas esse quadro me dá a ideia que essa possibilidade existe. Existe a possibilidade de minha fotografia chegar em outros lugares e atingir pessoas em qualquer lugar. Então, falando em Rússia e falando em China, você me abre uma brecha para uma nota que eu tinha tomado aqui. Você falou muito da questão não verbal, cara. E aí eu gostaria de levantar para quem está nos ouvindo aqui agora, a questão não verbal é algo de extrema importância, algo visceral à própria ideia da fotografia. Porque eu posso falar em fotografia como linguagem não verbal, tanto na atuação de quem está posando, do meu modelo, do meu retratado, etc. e tal. Pode ser uma linguagem não verbal que me convença ou não, mas ela também pode ser uma linguagem não verbal no sentido de saber fazer entender a qualquer um, como linguagem universal. Superficialmente, aparentemente, você consegue entender qualquer foto feita na China, mesmo que você não fale chinês e não entenda os ideogramas chineses, não entenda mandarim. Só que assim, eu consigo entender. Consigo entender. Mesmo que faltem algumas referências, faltam algumas referências. Mas daí eu estaria falando de cultura, estaria falando de estética, estaria falando de outros fatores muito importantes que a gente sempre vê aqui nas aulas da Escola de Fotografia. Estamos aqui em Curitiba, no Paraná, então, fazendo um ambiente de pluralidade, de conhecimento, de qualidade sobre fotografia, até porque uma câmera e um fotógrafo não se fazem tão somente com o manuseio. Hoje recebendo aqui Guto Souza, o homem que já fotografou desde o McDonald's até o Pão do Monge, contando pra gente as carreiras, as peripécias desta carreira mágica, louca, alimentícia e globalizada que ele leva no mercado hoje. Muito interessante o papo com o Guto. E para quem não está vendo a foto que a mulher lá no deserto de Nevada mandou imprimir para pintar por cima, fazer então uma pintura hiperrealista, que é uma fotografia, uma pintura hoje que simula a fotografia nasceu para simular a pintura, hoje inverteu-se o paradigma, então o giro copernicano dá prioridade, então, quando a pintura está reproduzindo beleza? Pode tocar o barco aí, Gutão. Legal, cara, eu não tinha pensado nisso, de fato, né, a fotografia foi muito criticada no início, né, pelos pintores, e agora olha que interessante essa visão mesmo. E agora o jogo virou, não é mesmo? Isso, virou. E eu costumo falar que a fotografia representava para o pintor aquilo que o Uber representava para o taxista no início, entende? A fotografia era um profissional perigoso, era um serviço ali, sabe? Uma coisa, uma ameaça, assim, sabe? E sem mérito também, né? Sem mérito, porque ele só está reproduzindo a realidade, ele não tem a minha interpretação e tudo mais, né? E o Uber, qualquer carro, sem mérito, não tem a placa vermelha, não pinta de laranja, não tem o táxi profissionalismo. Isso. Sim. Legal. Não ajuda as veinhas com as compras no mercado, o Uber é tudo folgado, né? Essa coisa. Não, o que o taxista faz diferença? Não, o taxista ajuda as veinhas no mercado, né? Essa coisa. Vamos lá. Bom, aí depois eu vim para essa imagem aqui. Esse é um cliente grande também, então essa foto aqui é para dizer o seguinte: como o nosso trabalho ele vai além e ele acaba sendo referência e trazendo mais trabalhos para a gente, né? Agora falando de maneira comercial. Esse aqui é um cliente que foi muito legal de fazer, que é a Lindt, que é uma grande fábrica de chocolates, né? Acho que todo mundo conhece aí a Lindt. E eles vieram me buscar tendo aquela imagem anterior como referência, né? Eles queriam algo parecido, tal. Poxa, que legal! Eu fiz de maneira tão despretensiosa aquela imagem anterior. Foi uma ideia que a gente teve, uma brincadeira que a gente fez lá durante a sessão fotográfica, e isso acabou trazendo um cliente grande. Eu fiz todo o ensaio para a Lindt, que estava lançando um café na época. Eles vieram me buscar também porque o mercado de fotografia de gastronomia está muito concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro, como qualquer mercado no Brasil, né? Mas a pessoa que fazia os cafés estava em Curitiba, foi aí que eles me acharam, por isso que eles vieram para mim, e tinham essa imagem como referência. Então, eu acabei reproduzindo aqui com o produto Lindt, mas aí tive todo um resto, com outras imagens no ensaio. São imagens também estão até hoje no meu portfólio. Um cliente que eu adorei, comi muito chocolate, tomei muito café, foi muito legal. Isso vem daquela imagem anterior também. Então, nosso trabalho ele vai se divulgando e se desenvolvendo dessa maneira, né? Lógico que quando tem qualidade, né, Guto?
E até hoje me pedem foto de splash, porque eu não sei porque a galera pira nessas fotos. É que elas são muito chamativas, né? Eu acho que tem essa parada do paladar que se fala, não Isso, são é tão lógico. Você é comuns, o né? fotógrafo do paladar. É lógico, o Splash está tudo envolvido com isso. É lógico, é lógico. E isso chama atenção, então é uma coisa que até hoje me pedem, assim, então achei legal trazer Legal. como referência. Bom, isso aqui aí já está mais direcionado à tua pergunta que foi feita anteriormente, que me motiva, o que eu busco. Eu falei, puxa, eu vou atrás hoje, o que eu tenho vontade de fotografar é quando tem algo criativo, algo de pesquisa, algo que me traz algo novo. Então, esse aqui é um prato desenvolvido por um chefe aqui da cidade, chamado Igor Marchesini. O restaurante dele também tem um nome bem criativo, que se chama Restaurante Igor. Mas o Igor é um figuraço, um queridão, e é um cara que está sempre pesquisando, trazendo coisas novas, coisas que só vai experimentar lá no restaurante dele. Então, esse prato especificamente, que ele faz com camarão, ele faz uma saladinha que na concepção dele lembra o fundo do mar, já que você está tendo como prato principal um serzinho que vive no fundo do mar, né? Então a salada reproduz também o fundo do mar. E aí, esse é um cardápio de verão do Igor. Quando eu chego lá para fotografar para ele, a gente tem uma breve conversa, ele me apresenta os pratos e aí eu dou a minha visão também. Aí eu falo, pô, Igor, a gente está falando de mar, a gente está falando de um cardápio que você vai apresentar no verão, vamos colocar uma luz dura aqui, uma luz que lembre o sol, uma luz mais amarelada. Então, é isso que me motiva, sabe? Conseguir trazer o meu conhecimento técnico, mas também a minha visão cultural, a minha visão criativa, para poder apresentar o que outra pessoa também já dedicou muito tempo e muita pesquisa. Então, é um trabalho conjunto. Isso na gastronomia, na foto de gastronomia, é o que me atrai muito, porque é um trabalho conjunto, em que eu vou dar a minha visão para o trabalho criativo de outro profissional. E assim a gente vai se completando. Show demais. Linda foto. Adorei o conceito do sol. Faz todo sentido. Uma luz dura, uma luz quente, uma coisa ali. O bichinho fritando na praia mesmo. E é isso aí. Essa foi a ideia. Então, isso me motiva hoje. Mais uma foto de gastronomia. A gente tem aqui, então, Aí, a gente falou tanto, né? Esse aqui é o irmão Sérgio, esse é o irmão que veio de Angola. Esse é um dos que não tem acesso à internet, tá? Então, não adianta você comentar lá, porque ele não vai ler. não adianta marcar o monge angolano ali nos nossos comentários, que ele não vai ter acesso, gente. Eu acho que ele nem sabe direito o que é internet e às vezes até fico com inveja dele por isso também. Mas, cara, eu fui dirigindo para o Campo do Tenente, então, como eu contei para vocês aí no episódio anterior, fotografar a padaria dos monges. Eu fui ao monastério, onde eles têm lá a padaria deles, e eu fui com, puxa, várias ideias na cabeça, o que eu podia fazer, com todas as referências, que a gente que teve essa formação um pouco mais clássica, e eu acredito que nem todo fotógrafo passou por faculdade ou por algum ensino, muita gente é autodidata, né? Nem sempre tem todas as referências. Mas eu fui pensando, pensei num padre, num monge, eu fiquei pensando lá no Caravaggio, eu fiquei pensando naquelas coisas renascentistas e tal, então eu pensei numa luz mais direcionada. Isso foi vindo na minha cabeça, enquanto eu dirigia, eu falei, como é que eu vou fotografar? Eu nem conhecia os monges, né? Nem sabia o que ia ter lá, mas eu fui imaginando o que eu ia... No meio da viagem, fui imaginando como é que eu ia fazer. E essa foi uma imagem que era... Cara, essa imagem estava na minha cabeça. Eu nem conhecia esse monge especificamente, o irmão Sérgio, mas essa imagem estava na minha cabeça. E eu cheguei lá, eu consegui reproduzir essa imagem, tive essa interação com ele, que é maravilhosa, essa interação com o retratado, né? Ou não só com o retratado. Nesse caso, ele está sendo retratado, mas para mim, geralmente, quem é retratado é o alimento, né? Mas, de qualquer maneira, tem uma pessoa fazendo o alimento, tem uma pessoa produzindo o alimento. E então, eu tive essa relação com ele, uma conversa, uma proposta de ter ele na imagem, de ter o pão, de ter a farinha caindo, né? Ali atrás, esse fundo escuro me incomodava, porque a gente estava numa sala que tinha um fundo branco, então eu perguntei para os monges, vocês não têm um fundo escuro, um tecido, alguma coisa? Eles arranjaram uma manta, um tipo de um pelego que eles tinham lá. Então tem dois monges atrás ali desse monge segurando um negócio assim, preto atrás, para conseguir fazer um fundo escuro, que é o que eu queria. Todo mundo ajudando, assim, eu pedindo, orientando esse monge a jogar. Ele um pouco envergonhado também, mas a gente conseguindo desenvolver isso. E é uma foto, assim, hoje eu acho que é uma das fotos que eu mais curto que eu já fiz na minha carreira. Por toda a história que ela carrega, pela história que o irmão Sérgio carrega, que é um cara
que veio de Angola, como eu contei anteriormente, né? Eu sei pouco da história dele, na verdade, isso é uma coisa muito rasa que eu trago para vocês, mas eu reconheço que ele tem uma história muito grande e eu pude representá-lo de alguma maneira. Depois que eu fiz eu fiz uma sequência de fotos dele manipulando a massa, né? Eu queria acrescentar, porque nesse caso, talvez fosse muito mais importante a feitura do alimento e o ato de fazê-lo em si do que o pão pronto, né? Exato, porque o que acontece? Eu cheguei lá e os irmãos, eles acharam que eu só ia fotografar o bolo pronto, o biscoito pronto, mas o que eu queria era o monge, a padaria do monge. Eu acho que esse é o diferencial. Um pão eu fotografo para Saint-Germain, aqui em Curitiba, que é um dos meus clientes, um ótimo cliente, mas para eles eu fotografo só o pão, porque o padeiro lá é o mesmo padeiro. Não é o mesmo padeiro, obviamente, o padeiro faz toda a diferença. Não estou querendo menosprezar o profissional, mas eu quero dizer que é excepcional Não é você um ter monge. Eu não quero é, dizer que não é um monge. é excepcional você ter um monge como padeiro. Então, eles Isso, não excepcional. imaginavam. Isso é uma abordagem que eu propus para eles, né? Eles não imaginavam aparecer nas fotos. Mas eu cheguei e falei, irmãos, vocês têm que aparecer nessas fotos. Eu quero mostrar vocês nessas fotos. Vocês são o diferencial, né? O monge manipulando a massa é o diferencial. É isso Isso, que o me faz querer. preparo. Assim, quando alguém prepara uma janta com carinho para você, sim ou sim essa janta vai ficar boa, velho. Entende? Assim, é Exato. toda essa energia contida no preparo, essa transferência, esse carinho, esse cuidado. Isso conta muito e é por isso que eu te falei. Somos o que comemos, entende? Não adianta eu querer falar de vida sem falar de alimento. É uma coisa que uma engloba a outra, né? E é por isso uma das imagens que eu Linda, cara. hoje mais Adorei, cara. gosto e quis trazer aqui para vocês, inclusive com a Linda. história dela. Isso é uma das últimas fotos que eu fiz. Isso aqui foi numa torra de café chamada Flama Cafés. É isso que eu busco hoje na minha fotografia, sabe? Eu nunca tinha ido numa torra de café, eu não sabia como era. Eu tomo café todos os dias, como muitos de nós fotógrafos, né? Dependemos de café. Amo café, mas não tinha a oportunidade de ver isso aqui acontecendo, né? Eles me convidaram também para fazer essas fotos lá na torra. Essa foto é muito recente, eu quis trazer uma foto muito recente para vocês, ela tem tipo umas 2 semanas no máximo. Foi uma foto feita com flash, inclusive falando de recurso técnico, eu acho que eu consigo imprimir um pouco mais da minha visão. Tem a humanização aqui com a mão do Rafa, que é o mestre torrador que estava torrando lá no momento. Os cafés deles são cafés que são de pequenos produtores rurais, do interior do Paraná, principalmente. Esse aqui era do seu Augusto, esse café especificamente, né, plantado no interior do Paraná e trazido aqui para Curitiba para ser torrado, e aí distribuído para os clientes da Flama. Então, aqui tem muitas coisas que me interessam. Primeiro, tecnicamente, é uma foto que me agrada, é uma foto que tem movimento, é uma foto que tem aquela minha visão de dar textura, de dar volume, tem a minha visão da cor, tem a minha visão do movimento, da humanização. E é uma foto que fala de um produtor rural, de uma ponta, de quem está produzindo. Depois vai falar de alguém que trata esse produto com muito carinho, que é o pessoal da Flama, que torra com todo cuidado, com toda a técnica esse café, para depois ir para baristas ou mesmo para casa das pessoas que também vão preparar isso com muito café, com muito carinho para o consumo final. Então, isso me interessa muito. Além da imagem, que esteticamente me agrada, tem uma história, eu tenho uma cadeia produtiva aqui, que dentro da gastronomia eu estou representando e que me interessa falar sobre isso nesse momento. Legal demais, achei linda também, uma simplicidade, e é aquilo que você falou, é a luz da textura e assim, uma cena dessa com tanto café, inevitavelmente que teria que ser uma luz tenra, uma luz de manhã, uma luz quietinha, essa luz que entra quietinha de ladinho, construindo o grão, construindo essa cor suave, muito legal, velho. Isso aí, cara. Mas você me pediu anteriormente sobre algumas coisas mais autorais. Eu tenho a impressão que a sua pegada é bem autoral também, e a do podcast aqui. É sempre legal falar disso. Ixi, essa é a especialidade da casa. Se você for trazer aquele imagens devoram corpos, nós vamos ter que passar mais um episódio. Eu vou ter que falar muito rapidamente. Eu queria falar só dessa imagem aqui, que ela foge muito da minha abordagem. É uma foto preto e branco. Eu não fotografo preto e branco, mas é uma das fotos preferidas que eu já fiz na minha vida. É de um projeto que eu tenho também que foi até premiado em Portugal, mas eu até hoje não finalizei ele. Ele chama Voz Pedras. Gosto muito dessa imagem porque ela é uma imagem que, na minha opinião, impacta. Ela é uma imagem que traz curiosidade, que não dá para entender direito o que é, mas que chama a tua atenção. Eu tenho o retângulo, eu tenho o triângulo, depois eu tenho um círculo, e enfim, essa imagem eu acho uma pira. Isso também me interessa muito na fotografia. Tem a minha visão. Essa imagem biro surreal.
Ela é muito louca, essa imagem, né? Isso aqui é uma pedra no meio do mar, cara. Caramba, eu achei que era um céu. É louco, né? É, porque é uma longa exposição, né? Então é uma onda que passa Ah, entendi. e dá esse efeito. E veja, É esse uma, efeito esfumaçado, assim, me fez lembrar o céu, assim, esse desfazer da nuvem, sabe? e aí, o que essa pedra tá fazendo no meio da nuvem, né? É uma loucura, né? É, E então. É uma coisa tão carinhosamente lapidada, né? Uma coisa bem lisinha ali, aquele meinho, né? sabe o que é isso, cara? Isso era uma oficina. Isso aqui é em Florianópolis, no Costão do Santinho. Não, Uhum. desculpa, na Praia de Ingleses. Isso aqui é uma oficina litográfica. Isso aqui é o que os antigos habitantes do Brasil, há centenas de anos atrás, usavam para afiar suas ferramentas. Então, eles Uhum. pegavam pedras e eles iam afiando a sua ferramenta nessa outra pedra aqui, que ia formando esse sulco e afiando a ferramenta deles, entendeu? E isso ficou. Essa foto ela é muito importante para mim, porque é uma foto que eu gosto, e tudo isso, e ela tem essa história. É uma coisa que fica, e é uma coisa que me toca muito pensar de que maneira a minha obra e o meu pensamento vai ficar para o futuro, né? Esses caras deixaram isso de maneira acidental, porque eles não estavam querendo fazer uma obra, né? Eles estavam querendo afiar uma ferramenta, mas isso ficou na pedra, né? O mar passa, as ondas passam, mas essa pedra, essa marca eles deixaram. E aí eu me questiono qual é a marca que eu vou deixar, que a gente como fotógrafo vai deixar, que a gente como sociedade vai deixar. Esses caras, ninguém sabe nada sobre eles, porque eles não tinham escrita. Eles eram indígenas, né? Mas essa tribo não sobreviveu. Mas eles deixaram essa marca. A gente não sabe muito bem quem eles foram, mas eles deixaram alguma marca aqui. Excelente. Então, podcast Fotos e Fatos, Guto Souza hoje com a gente aqui, trazendo coincidências, novidades e trazendo fatos novos que vocês não sabiam, que as pessoas na Praia dos Ingleses, lá perto do Costão do Santinho, norte de Florianópolis, as pessoas afiavam as suas facas e faziam automaticamente estas formas tão lisas e tão bonitas, parece até uma coisa meio ET, né? Uma coisa meio extraterrestre, muito interessante. Outra coisa que vocês não sabiam é que tínhamos monges ali em Campo do Tenente, então 1 horinha para cima da cidade de Curitiba, Guto trazendo todas essas novidades, então passamos 1 hora e meia de gravação, acho que vamos ter que partir para o Clique na Fogueira. Vamos para o Clique na Fogueira, então. Guto Souza, um rapaz, um baita, senhoras e senhores, um baita fotógrafo que vos fala, um homem que tudo que ele quis na fotografia, ele conseguiu. Um homem que não precisou escrever livro, não precisou fazer coaching, não precisou, né, não precisou ser triatleta, fechar 42 quilômetros, não precisou. E ele está aí provando para a gente que basta você realmente ter um objetivo e saber aonde se quer chegar, e realmente os sinais da vida eles estão aí para quem quiser reparar. E vamos então ao Clique na Fogueira. Clique na Fogueira, então, o nosso convidado vai responder de maneira rápida, de maneira objetiva, o que ele tem a pensar sobre esses assuntos, então, sem muita enrolation, a primeira coisa que vem na cabeça, primeiro tema do Clique na Fogueira, manipulação de pixels. Natural, eu acho que faz parte técnica, não vejo problema nenhum. Tem que ser usado. A galera acaba sendo muito. A galera acaba. Isso, recurso, né? Da representação é a finalização da representação. A galera acaba sendo muito purista nesse sentido, muito ranço, né? Lembrando que o Brasil é um país extremamente conservador, hein, meus queridos? O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, o Brasil foi um dos últimos países a cair o crime de adultério, o Brasil vai ser um dos últimos países a legalizar aborto, vai ser um dos últimos países a descriminalizar as drogas. Temos todo este ar latino, essa coisa esperta, menina do Rio, mas isso ficou lá nos anos 60, né, meus senhores? Vivemos uma fase bastante conservadora, uma fase bem restritiva, mas como tudo na vida, vai e vem. Após uma grande fase de conservadorismo, virá uma fase de progresso e de ideais libertários. Segundo tema do nosso Clique na Fogueira, coronavírus. Cara, não tem o que dizer, cara. Eu preciso que isso acabe logo, eu não aguento usar máscaras, né? Eu sou, assim, eu não parei de trabalhar, felizmente, né? Aliás, o coronavírus, ele foi bom para minha profissão, porque muitas pessoas passaram a precisar, muitos restaurantes começaram a precisar de imagens para divulgar os seus restaurantes nos deliveries e no Instagram, nas redes sociais e tudo mais. Para mim foi bom, profissionalmente falando, mas eu preferia que, obviamente, que não tivesse acontecido essa pandemia.
E eu não aguento mais, eu falo isso para todo mundo, tá todo mundo convidado já para minha festa da queima das máscaras, porque eu não aguento mais as máscaras. Eu trabalho todos os dias com máscara o dia inteiro, porque eu estou sempre nos restaurantes, e eu não aguento mais o coronavírus, eu quero queimar as máscaras, eu quero me vacinar e sair na rua abraçando todo mundo. Saudades do antigo normal, né? Saudades do antigo normal. Gente, então aí assim, por que a pandemia foi boa pro Guto? Então, entre muitas aspas, hein, minha gente? Deus o livre, hein? Ninguém quer pandemia, ninguém gostaria que isso aí estivesse acontecendo no mundo. Mas porque as pessoas pararam a reparar mais que para eu ter uma foto de produto, uma foto de alimento, eu preciso criar fome nas pessoas. Eu preciso que as fotos sejam comidas com os olhos. E por isso que eu apresentei Guto Souza no início do podcast para vocês como o homem das fotografias de comer com os olhos, porque então até o monge, desculpa senhor monge, desculpa papai do céu, por favor, está insistindo tanto na questão do monge, porque é realmente muito original e muito único, mas até o monge queria que os seus pães saíssem bonitos, então se eu tenho imagens, vamos deixar com um profissional da imagem. Terceiro tema do nosso Clique na Fogueira, somos todos fotógrafos. Somos, sem dúvida. Eu acredito que a fotografia é uma nova linguagem, né? Hoje, indiscutivelmente, todos temos a possibilidade de fotografar. Todos é uma maneira muito generalizada, né? É claro que nem todo mundo tem acesso. Mas, percentualmente, hoje, com os smartphones, a gente tem uma possibilidade muito maior de fotografia, das pessoas terem acesso ao ato de fotografar no mundo, ao ponto de a fotografia ter se tornado uma linguagem, da pessoa às vezes nem te mandar mais uma mensagem, ela te manda uma foto para comunicar o que ela quer te contar, né? Então, eu acredito que sim, somos todos fotógrafos, eu não estou julgando a qualidade da fotografia, o que exatamente ela comunica, quanto a pessoa vai estar refletindo sobre essa fotografia. Eu acho que falta muita reflexão sobre a fotografia, especialmente a fotografia nas redes sociais. Eu acho que a produção de fotografia é muito exagerada. Eu gostaria que as pessoas fotografassem menos, porque muitas vezes elas estão fotografando em vez de viver as coisas, né? Mas, sim, somos todos fotógrafos a partir do ponto que todos estamos com uma câmera na mão e mostrando nossa visão em relação ao mundo. Eu acho isso muito legal, muito válido. Isso transforma a minha profissão de maneira indiscutível, porque, veja, a gente falou do McDonald's, lá nos anos 90, aquela foto falsa do hambúrguer do McDonald's, aquela foto do hambúrguer que não existe, era a referência. Por quê? Porque não éramos todos fotógrafos, então nós acreditávamos na imagem que um profissional fotógrafo fazia. Hoje, como todos nós podemos ir lá no McDonald's e fazer a nossa fotografia, como somos todos fotógrafos, nós entendemos que aquela fotografia não é verdadeira. Então, as fotografias que nós, profissionais, fazemos hoje é uma fotografia muito mais real. Eu não manipulo os meus alimentos, ou manipulo muito poucos alimentos quando eu vou fotografá-los. Eu quero o alimento o mais real possível. Eu vou diferenciar esse alimento a partir da iluminação que eu uso, do ângulo que eu uso, da questão técnica da minha fotografia. Mas eu não uso cola. Um monte de gente vem me perguntar, você usa cola, você usa graxa, você usa óleo de carro? Eu não uso nada disso, eu quero o alimento real. As pessoas querem o alimento real. Quando a gente posta no Instagram, quando os meus clientes postam no Instagram as fotos o mais real possível, é quando eles têm o maior retorno, porque somos todos fotógrafos e nós entendemos como é o alimento de verdade quando ele é fotografado. Não quer dizer que a gente quer fotos feitas com celular lá no Instagram oficial da grande marca, mas nós queremos alimentos reais, porque a gente sabe como são os alimentos reais, nós também os fotografamos. Isso, né? esse contato muito maior com a fotografia, ele permitiu novas opiniões, novos achismos, novas experiências, a gente está muito mais próximo. Hoje, então, que nem você falou, a grosso modo, todos têm uma câmera no bolso e estão mais dispostos a realmente reconhecer e encontrar a sua realidade através dessa câmera. Infelizmente, não vamos conseguir fazer todas as perguntas que a gente tinha no Clique na Fogueira, porque hoje o papo rendeu muito. Maurício Marroque, um outro grande fotógrafo de alimentos, está aqui me mostrando que a corda está no pescoço. Ele está aqui hoje com um fone como um operador de telemarketing, sempre vivaz e ativo com a sua máscara, rindo muito no episódio de hoje, até porque o papo foi uma delícia. Senhoras e senhores,
Guto Souza, que prazer imenso, cara, foi o episódio que mais passou rápido, o episódio que, putz, a gente realmente se extrapolou no tempo, não conseguiu falar muito da tua parte autoral, não conseguiu, não, mas não é culpa tua, é culpa de todos, né? É assim, talvez não exista uma culpa, talvez exista um fluxo natural das ideias e de prioridades do programa, até porque foi muito rico, foi muito construtivo hoje, acho que foi um papo que rendeu muito. Então, por favor, as últimas considerações aí do nosso Guto, querido, maravilhoso o papo, obrigado por tudo, velho, cara, assim, show de bola, eu acho que se as pessoas tivessem 10% de Guto na fotografia, estaríamos numa muito melhor, velho. Primeiro, eu acho que você é um cara muito exagerado, mas tenho que te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Puxa, é muito gostoso falar sobre fotografia, porque nós pensamos sobre ela o tempo todo. O fotógrafo, eu tenho essa impressão, pelo menos, é diferente de muitas outras profissões que quando dá 6 horas você vai para casa e você deixa de pensar naquilo. A gente nunca deixa de pensar naquilo. A gente sonha com isso. A gente olha para uma luz e acha aquilo lindo. A gente olha para algo e pensa que aquilo pode ser enquadrado no nosso fim de semana, nas nossas férias. A gente não deixa de ter esse olhar. A gente não deixa de ser fotógrafo. A gente não deixa de pensar a respeito da fotografia. A gente não deixa de pensar a respeito da imagem. Mas a gente nem sempre tem a oportunidade de ter essa troca. Né? Porque, é claro, cada pessoa está dentro do seu mundo, né? E nem sempre a gente tem acesso a esse mundo de alguém que pensa as mesmas questões que a gente. Então, obrigado por me trazer aqui, foi um prazer conhecê-lo. Maurício já conheço, mas agradeço, Maurício, pelo convite. Não vejo a hora de acabar essa onda de pandemia para a gente poder nos reunir novamente, tomar uma cerveja e trocar novamente essa ideia, porque eu acho que isso é fundamental. Não tenha dúvidas que eu serei um ouvinte do podcast, quero ouvir o que os outros fotógrafos têm a dizer. Fotógrafo também ouve muito podcast, né? Porque a gente tem muito tempo editando foto, né? Então a gente vai... Eu sou um cara que ouve muito, então vai ser muito rico continuar ouvindo vocês. Obrigado por ter esse espaço para mim e para os demais fotógrafos e pensantes da imagem. Isso é fundamental. Parabéns pelo trabalho também. Imagina, putz, eu só tenho a agradecer, Guto, porque assim, eu também acredito muito nessa questão de realmente se reconhecer e trazer um ambiente de novas oportunidades e ideias frescas e experiências, que nem a gente falou, estamos muito fechados em patotinhas, a gente tem que rever isso, entende? É urgente realmente a gente se reconhecer e se entender quem é o outro, e é por isso mesmo que a gente, por essas e outras, que a gente está aqui então, porque eu acho que todas as atividades que são feitas com pioneirismo, Guto, elas são atividades nobres e são atividades que merecem ser reconhecidas, e a gente está aqui justamente para isso. Cara, e foi um baita papo. Eu acho que, assim, se você me chama de exagerado, eu te chamo de humilde, porque eu acho que realmente o que você faz hoje é uma coisa assim de se tirar o chapéu, é um puta trabalho, assim, sem falsa modéstia nenhuma, sem querer estar te agradando em frente às câmeras. Eu passei de maneira muito rápida o meu olho sobre todo o seu trabalho ali que tinha no teu portfólio. Eu sou uma pessoa extremamente crítica, eu trabalho com fotografia há 8 anos, eu dou aula há 3 anos e pouco, e assim, eu faço 8 anos só isso, só crítica, só assim, teoria, só realmente tratando foto em Photoshop, fazendo foto, entendendo luz, dando aula, entende? Eu tô nesse métier, uma coisa quase frenética, assim, às vezes eu tenho que falar para as pessoas, me puxem realmente, porque eu tô num ambiente muito acadêmico, muito de ideias e tal, e eu sou muito crítico. E resumindo, eu acho que tem que tirar o chapéu sim para o teu trabalho, não estou sendo exagerado, e assim, as sandálias da humildade do homem que conviveu com os monges ali de Campo do Tenente. E outra coisa que eu queria trazer dentro da ideia que você falou é que o Iatan Canabrava tem uma ideia muito bonita, que o fotógrafo não se aposenta, o fotógrafo morre. Então, a gente não tem como ir para casa e se desligar disso, colocar a mãozinha na árvore na frente do escritório e realmente se desligar dos problemas, porque o fotógrafo, ele é fotógrafo e não tem como ele estar fotógrafo. Então, é uma condição de perpetuidade, né? Uma condição perpétua. Senhoras e senhores, Guto Souza, o homem que esteve do deserto de Nevada ao Campo do Tenente, o homem que fotografou a pré-história do iFood, fotografou o McDonald's, fez os monges budistas de Campo do Tenente segurarem o fundo escuro para ele, o homem que realmente aterroriza a fotografia comercial e de alimentos, fazendo todo mundo roncar a barriga e salivar. Este é Guto Souza, um prazer imenso e inenarrável, e não é porque eu estou na frente das câmeras. Já te admiro um montão e muito obrigado pela participação, e ficamos por aqui no dia de hoje, até nos excedemos nos tempos. Podcast
Fotos e Fatos já tá tocando sambinha. Meu querido Elton Medeiros, vale sempre a pena ser recordado. E aí, vamos que vamos, até uma próxima, meus caros ouvintes. Uma boa noite, um forte abraço, um beijo no coração de vocês e muita luz, luz, luz.